provavelmente, se não essa semana, na outra, chegaremos a 700 mil mortes de brasileiros e brasileiras vítimas da Covid-19. Para o presidente Lula, o que ocorreu no país foi um genocídio. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com 3 especialistas em direito. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o professor de Direito Administrativo Adilson Dallari e o promotor de Justiça e professor de Direito Clever Vasconcelos. Bom dia a todos, feliz ano novo e muito obrigado pela presença aqui na CNN. Eu quero começar com o promotor, habituado a acusar. Professor Clever, nós estamos diante de uma possibilidade de genocídio ou se trata, sim, de uma intenção de revanchismo do presidente Lula contra o governo anterior? Bom dia, Rafael. Bom dia, meus colegas. Olha, se eu não me engano, Rafael, o relatório da Polícia Federal, recentemente divulgado, sobre essa questão, apontou 2 tipos penais, que foi o artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, provocar alarma ou tumulto, e o artigo 286 do Código Penal, que é incitação ao crime. Se nós estabelecermos aqui a soma das penas máximas, em abstrato, desses 2 crimes, dá 1 ano. Portanto, isso é caso de transação penal. Isso é caso da medida despenalizadora que impede o prosseguimento da ação. Eu trato com dados objetivos, né, a respeito do assunto. Portanto, eu não antevejo uma deflagração de uma abertura de um processo de conhecimento tão grande em razão desses fatos. É óbvio que existe a questão política, que obviamente eu não posso entrar. Mas eu já dando um pouquinho de pitada sobre esse assunto, eu falo que toda administração pública tem que ser realizada sem levar em conta o revanchismo. É importante que nós tenhamos um clima político positivo, independentemente de quem esteja no governo. Porque judicializar a questão política é muito grave, né, no meu diagnóstico. Mas, evidentemente, pelas falas do presidente da República eleito ontem, por ocasião da sua posse, dizendo que todo o processo deverá ser objetivado com a ampla defesa, é óbvio, isso é inerente à Constituição. Então, me parece que nós temos que perseguir, do ponto de vista positivo, diante de fatos concretos, mas não tornar esse tipo de processo judicial um revanchismo político a ponto de desestabilizar as relações econômicas, políticas, sociais, para que o Brasil possa caminhar para frente. Professor Dallari, bom dia também, obrigado pela presença por aqui. Olhar para a forma como nós lidamos com a pandemia, para maneira errática, e isso não é nenhum juízo de valor, né? Está mais do que provado aí que houve no mínimo, uma maneira errática do governo anterior em lidar com a pandemia. Isso é revanchismo ou é procurar justiça? Há uma diferença enorme entre a narrativa e os fatos. É preciso levar em consideração que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no início da pandemia, deu competência para atuar aos estados. O governo federal foi praticamente excluído disso. Eu fico muito à vontade para falar sobre esse tema, porque eu escrevi um parecer na companhia do professor Ives Gandra da Silva Martins, da professora Samantha Meyer e do professor Dirceu Torres. Aqui do Congresso, nós emitimos um parecer pro bono, analisando tudo isso. Não há tipificação de crime de genocídio. A suposta omissão não configura genocídio. Além disso, a competência seria dos tribunais internacionais e não se enquadra de maneira nenhuma na jurisprudência dos tribunais constitucionais. Agora, o Lula, no discurso de posse, né,
ele falou que cada um vai responder pelos erros. Erros é uma coisa, crime é outra. Erro é um entendimento de alguma pessoa que acha que a outra se comportou de maneira irregular. Então, há um abismo entre o erro e o crime. E, portanto, eu não vejo a menor possibilidade de uma ação penal por crime de genocídio. Além da tipificação, como falou o ilustre promotor, tem o problema também do elemento subjetivo. Quer dizer, houve intenção da prática do crime. Eu não sou criminalista, eu sou publicista, eu sou administrativista, mas na minha visão, não há possibilidade alguma de condenação por um crime inexistente. Muito bem, queria ouvir o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacá, e também agradecer pela presença aqui na CNN, desejar um bom ano novo. Cacá, no momento, e a gente está mostrando aí imagens agora do presidente Lula discursando ontem para o público, mais de 300 mil pessoas ali na esplanada. Em determinado momento, quando ele fala, ele cita a forma como o governo anterior lidou com a pandemia, ele para, acho que para tomar água, e o público começa a gritar sem anistia, sem anistia, sem anistia. A gente está diante de um quadro que coloca as coisas nessas condições, Cacai? Rafael, bom dia, um abraço a todos, obrigado pelo convite. Eu estava lá, foi emocionante ver esse momento, inclusive, onde as pessoas gritavam sem anistia, porque nós temos que ter a convicção de que nós cometemos um erro histórico na democratização do país quando nós não responsabilizamos criminalmente os terroristas e os torturadores, que foi o que no final deu o Bolsonaro como presidente da República. Eu não tenho nenhuma dúvida, com todas as vênias, de que os crimes foram cometidos e, na verdade, o Bolsonaro é um serial killer. É muito difícil ver uma pessoa cometer tantos crimes como ele cometeu. O que o doutor promotor fala, e com razão, é apenas um dos vários inquéritos, aquele inquérito específico. Eu, por exemplo, assinei pelo Conselho Federal da Ordem, numa comissão coordenada pelo ex-ministro Carlos Aires Brito, uma petição, representação para o Procurador-Geral da República para responsabilizar o Bolsonaro pela morte de pelo menos 300 mil mortos na pandemia. E são vários os crimes. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Bolsonaro será responsabilizado. E, é claro, não é porque o Lula falou erro, o professor Dadavo, por quem eu tenho o maior respeito e admiração, ele não é jurista, ele não é advogado. Quem vai cuidar disso agora são os procuradores nos estados, como bem foi salientado, também em Brasília, mas em vários estados. O Procurador-Geral da República, que é o dominus lide, aquele que tem o poder de denunciar o presidente da República, enquanto em exercício, ele arquivou ou não investigou dezenas de representações contra Bolsonaro, nos mais diversos crimes, inclusive genocida. Eu, com toda sinceridade, acho que nós temos que fazer esse enfrentamento. Mas são vários os crimes. Não há nenhum revanchismo nisso. É justiça. Ou nós levamos a sério o Brasil nesse momento, em que nós tivemos só na pandemia 700 mil mortes, mas os crimes são inúmeros. E esses fatos não estão prescritos. Vários deles não poderão ser objeto de transação penal e terão que ser investigados. Por isso que o Lula foi muito feliz, no meu ponto de vista, ao dizer que é com o devido processo legal e ampla defesa, que é o que não nos foi dado muitas vezes durante, por exemplo, a Lava Jato. O que o presidente Lula quis dizer com muita propriedade é que agora quem vai cuidar disso é o Ministério Público, só que agora nos seus estados, porque ele não tem mais foro privilegiado, o procurador de primeira instância é que vai ter que apurar. Eu não tenho dúvida de que nós teremos uma investigação séria, fundada nos fatos, sem absolutamente nenhum revanchismo. O que não podemos fazer é cometer o erro que fizemos na redemocratização e não apurar os fatos gravíssimos cometidos por esse ex-presidente, que é um serial killer. Isso é que eu espero do Poder Judiciário e do Ministério Público brasileiro. Clever, queria te ouvir. Estamos diante de um episódio tão grave assim, de ter tido na presidência da República alguém acusado de genocídio, de ser um serial killer. Há algum componente político nessa discussão levantada ontem pelo presidente Lula nos discursos que ele fez, né? Tanto lá no Congresso quanto para o público ali no púlpito, na esplanada? Olha, Rafael, eu sempre tive uma atuação bem
ponderada e moderada em relação à atividade profissional nossa, dos membros do Ministério Público, dos meus colegas juízes. É importante que as autoridades, que nós, autoridades públicas, tenhamos uma atuação totalmente imparcial, totalmente verificada na lei e dentro dos nossos limites. Eu percebi que durante esses anos todos tinha juiz investigando, promotor julgando, pessoas saindo do seu quadrado, que a gente chama, né? Há muita crítica a esse respeito, inclusive de membros de tribunais. Então, é importante que nós, autoridades públicas, nós do Ministério Público, meus colegas do Poder Judiciário, tenham uma atividade, mas uma atividade não midiática, uma atividade não levando em conta ideologias, partidos políticos ou posições do modo geral. É importante que nós tenhamos a independência, a serenidade e a moderação de atuar nos casos concretos, como disse o advogado, no sentido de propiciar a apuração, o julgamento de forma tranquila, constitucional, garantindo a ampla defesa e não comprometendo a nossa independência. Isso é muito importante. Eu vi muito equívoco ao longo desses anos dos meus colegas acusadores e julgadores, e é importante que nós tenhamos essa conduta, essa linha de conduta, porque é isso que o cidadão quer. O cidadão quer um promotor independente que acuse não do ponto de vista político, e o juiz imparcial que, dentro do seu silêncio, providencia a resolução do caso sem paixões políticas, sem ideologias colocadas nas suas decisões e, eventualmente, em seus pronunciamentos, como eu faço aqui hoje. É importante que o cidadão tenha garantia, que as autoridades tenham essa total independência, serenidade e equilíbrio, Rafael. Doutor Dall'Ari, semana passada a Polícia Federal concluiu, ainda na gestão Bolsonaro, últimos dias, concluiu que ele cometeu crime quando, por exemplo, relacionou a aplicação da vacina contra a Covid a uma suposta facilitação no organismo do receptor da vacina para o desenvolvimento do vírus da AIDS. Claro que isso agora vai ser encaminhado às instâncias devidas para saber se a investigação vai ser aceita, se não vai ser aceita, parcialmente, completamente. Isso coloca o presidente Bolsonaro no alvo da justiça e também do governo que tomou posse ontem, professor? Olha, eu me lembro desse fato, dele falando, ele diz que alguém teria dito isso. Ele não é uma afirmação dele, ele narrou, contou, relatou o que alguém teria dito. Mas, de qualquer maneira, o que importa mesmo é saber o comportamento do presidente diante da questão da pandemia. Há um dado muito importante, veja, aqui é uma diferença de liberdade, vamos dizer, de atuação de cada um de nós aqui. O Ministério Público tem que ficar na sua situação, naquilo que a lei lhe confere, é uma instituição do Estado de extrema importância, então tem que agir com responsabilidade. Eu sou professor de direito. Um professor de direito tem que se ater à legislação, à doutrina, quer dizer, também não tem uma liberdade de opinião. Diferente é a posição do advogado. O advogado pode fazer o que quiser, pode dizer à vontade. Então, nesse caso da suposta omissão diante da pandemia, eu quero dizer o seguinte: como professor de Direito Administrativo e autor de um livro sobre licitações e contratos administrativos, o governo federal somente foi autorizado a adquirir as vacinas em março de 2021, pelas leis. Eu dou o número da lei porque eu tenho aqui, 14.125 e 14.124. Se ele tivesse aceitado as condições impostas pela Pfizer para fornecer as vacinas, ele teria cometido o crime de responsabilidade sujeito à perda do mandato. Então, ele só pôde efetivamente atuar
depois de março de 2021, quando essas leis autorizaram a aquisição das vacinas em condições especiais de maneira diferente, né? Não era proibido na legislação então vigente, a Lei 8666. Então, houve uma lei autorizando essa aquisição em condições especiais, diferentemente do que a lei proibia, e houve uma segunda lei dispondo sobre um problema importantíssimo, que é a questão da responsabilidade civil por efeitos adversos. Ou seja, não dá para falar que houve omissão de quem não agiu porque a lei proibia, e de quem então agiu no momento em que a lei foi autorizada, foi alterada, e então ele pôde tomar as providências necessárias. Não vejo nenhum problema de responsabilidade criminal em quem efetivamente atendeu aquilo que determinava a ordem jurídica. Cacai, não à toa, nós escolhemos 3 operadores do direito para participar desse painel aqui e não 3 políticos, né? Esse tema, depois da conclusão da CPI da pandemia, né, ficou muito na mão da Procuradoria-Geral da República, de outros órgãos do Ministério Público locais, né, do Supremo Tribunal Federal. É um assunto eminentemente jurídico, não é? Quando o governo promete, o governo seguinte, opositor daquele que estava no cargo, promete se envolver nisso, ele pode ir até onde sem querer fazer revanchismo e politicamente prejudicar aquele que foi seu adversário na eleição e pode vir a ser em outra? Rafael, na verdade, na base de tudo isso, nós estamos concordando que o que tem que ser feito é cumprir a Constituição, é dar ampla liberdade para o Ministério Público agir. As pessoas devem entender, e eu gostaria de fazer brevíssima reflexão, o governo Lula, o Lula não terá nenhuma participação nisso, absolutamente nenhuma. Ele fez o que deve fazer um estadista, dizendo que os fatos serão averiguados com isenção. O que é bom entender é que, enquanto o presidente da República, a Constituição diz isso, o professor Dall'Ara sabe disso melhor que ninguém, o presidente da República só é responsabilizado pelos fatos, atos que faz enquanto presidente. E o único que pode investigá-lo e denunciá-lo é o Procurador-Geral da República, que tem poderes imperiais, mais poderoso até do que o Supremo antes de ação penal. Agora, felizmente, não teremos foro privilegiado. Eu sou completamente contrário ao foro privilegiado. E os processos vão ser investigados, como bem disse o doutor Kleber, pelos procuradores que são independentes, que são absolutamente competentes, são pessoas seríssimas. Eu quero render minhas homenagens à instituição. Infelizmente, o doutor Aras, enquanto procurador-geral, ele era o dominus litis, só ele podia fazer qualquer coisa e não fez. Eu dei o exemplo aqui de uma das várias representações que foram encaminhadas ao doutor Aras, assinada pelo professor Miguel Reale Júnior, assinada pelo Carlos Aires Brito, para responsabilizar o presidente da República, repito, pela morte de 1/3 dos brasileiros da pandemia. Mas são várias outras investigações, Rafael. São várias outras investigações. E nesse momento, nós teremos, e é isso sim que me cabe, eu sou advogado de defesa. Eu, para poder, a partir de qualquer ato, fazer uma acusação, é gravíssimo, não é da minha personalidade. Eu sou atuo na defesa. Nem assistente de acusação, doutor Kleber, eu gosto de ser. Agora, nós temos que cumprir a Constituição. Nós temos que estar, todos nós, atentos para que não que haja revanchismo, e nem o Lula tem nada a ver com isso. O Lula vai cuidar de tentar colocar ordem num país que está absolutamente, no meu ponto de vista, de forma avassaladora, foi abandonado o país. As instituições, quem vai cuidar somos nós, advogados, professores, Ministério Público, é claro. Durante todo o tempo da pandemia, durante todo o mandato do presidente Bolsonaro, nós vimos acontecer várias representações seríssimas que não tinham nenhum efeito, Rafael. Nunca houve uma ação qualquer, uma abertura de investigação mais séria, porque o Procurador-Geral da República, como dominus litis, como dono da ação penal, absolutamente ou arquivava ou não dava seguimento. O que nós queremos é de uma clareza enorme. Nós queremos que os fatos sejam investigados. Não só em homenagem aos 700 mil mortes e milhares de pessoas que sofreram com isso. Isso é um dos pontos da pandemia. Mas são várias as ações que devem ser investigadas. Nós queremos o quê? A mesma coisa que o doutor Kleber, o professor Dall'Ara, está falando. Nós queremos que a Constituição seja cumprida.
Por isso que o Lula falou, e muito bem, no meu ponto de vista, ele falou da necessidade de que haja uma investigação. Os responsáveis serão punidos. É assim no Estado Democrático de Direito. Agora, eu devo dizer que, enquanto cidadão, eu estava lá, ali ao lado, eu fiquei extremamente feliz de ver, aí não é uma questão jurídica, mas de ver a população que estava lá, 300 mil pessoas, gritando sem anistia. O país só vai ser pacificado se aqueles que cometeram um crime forem punidos. Quero agradecer aqui ao painel de altíssimo nível, com 3 operadores do direito, Dr. Kleber Vasconcelos, Adilson Dalari, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela disponibilidade, ótimo ano novo e até a próxima, que seja breve, hein? Obrigado a vocês, abraço grande. Obrigado, bom dia.